Glória a Deus. Maravilha. Vamos ler a palavra do Senhor? Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Quem está lendo o Novo Testamento, já na reta final, passou por essa carta também. É maravilhosa essa carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ele é 3 palavras só. Assim todo mundo tem gravado, não tem? Guardado? Vamos ler junto aqui? 3 palavrinhas, né? Vamos lá? Orai sem cessar. Para gravar, vamos lá? Orai sem cessar. Olha essa. Pai, te louvamos e bendizemos ao Senhor, porque agora é o momento da gente alimentar a tua palavra. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós nos tornamos limpos pela tua palavra. A tua palavra que promove libertação em nosso ser. Jesus, me pedimos que o Senhor fale conosco por meio dela, por tua grande bondade e benignidade para a glória do teu nome. Amém. Amém. Orai sem cessar. O que é que Paulo está querendo dizer aos amados irmãos da igreja de Tessalônica, quando ele diz orai sem cessar? Orar por si só já é muito bom, não é, irmão? Quando a gente faz aquelas orações, ainda que seja esporádica, né? Tem gente que tem o hábito de orar. Às vezes ora para dormir, quando levanta pela manhã, para almoçar, para jantar. Acaba sendo uma oração meio costumeira, né? Ela acontece mais em alguns horários pontual ali, né? Mas o que Paulo está falando aqui não é só aquela oração de tempo em tempo, ou aquela oração que parece que é decorada, né? Em que a gente ora em alguns momentos da vida da gente. Ele está pedindo aqui para orar e orar sem cessar, sem parar, ou seja, manter uma vida de oração. A gente fica às vezes perguntando, né? Qual seria assim os meios que mais fazem um servo de Deus se sustentar na vida cristã? Que mais faz um servo de Deus ser fervoroso, ser cheio do Espírito Santo? Com certeza está a oração. A oração é um meio de aproximação e intimidade com Deus. Por meio da oração, revelamos nossa total dependência ao Pai Celestial. Total dependência ao Pai Celestial. Pela oração exercemos nossa fé, buscamos direcionamento, temos novos tempos inaugurados, aumentamos em fervor espiritual e ampliamos em discernimento espiritual. Quem aqui ama orar e faz da sua vida uma prática de oração, você sabe, claro, você sabe muito melhor do que eu, o quanto é bom orar, o quanto faz bem para a alma da gente, o quanto às vezes a gente dobra o joelho para orar assim, ou a gente está orando e quando a gente vê, parece que o tempo não passa. Aliás, parece que o tempo passa muito rápido. A gente olha assim, meu Deus, já se passaram 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, já se passaram meia hora, e a gente vai orando e mantendo uma intimidade de comunhão com Deus, né? A gente ora várias vezes durante o dia, não ora, irmão? Você ora, não ora? Várias vezes durante o dia, quando você está trabalhando, às vezes você está mexendo de um lado ao outro, você está bendito é o Senhor é o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação, Tu és a minha rocha eterna em quem confio, jamais serei confundido. Estou fazendo declarações de Davi, né? Mas aí a gente faz a nossa, né? Ô Senhor, o Senhor é maravilhoso, e olha Senhor, eu te desejo ardentemente, profundamente. Eu estou como um sedento diante da fonte, insaciável pelo Senhor. Eu fico triste, irmão, às vezes, só de pensar que pode ter alguém que não ora, ou que ora muito pouco, sabia? Muito pouquinho mesmo.
um dia com 24 horas, que se somar um tempo de oração, não deu 5 minutos em 24 horas, não deu 5 minutinhos. Como que eu vou viver eternamente com alguém que mal consigo falar mais do que 5 minutos? Como que eu vou viver a eternidade com ele? Como que eu vou estar lá dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos? E às vezes não me relaciono com ele em oração. Eu estou falando aqui, mas eu sei que você aí sentado está dizendo assim: ô pastor, o senhor que não sabe como que eu oro, como que eu gosto de orar, como que eu amo orar, como orar faz parte da minha vida. A W12 ele disse que quando a oração se torna um hábito, o céu se torna uma realidade. Quando a oração se torna um hábito, o céu se torna realidade. É tão real, irmão. Senão nós vamos viver com a sensação que a gente está milhões de anos-luz distante de onde está o trono de Deus. Na lógica agora pode ser infinitamente, mas no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser, não pode. A gente tem que viver em intimidade, em comunhão com Deus mesmo. Uma vez eu li na capa de um disco, que assim, aqueles discos antigos, sabe? Que usavam muito antigamente, lá estava escrito assim, disco da Varilda de Palma, lembra dela? Estava assim: vivamos na terra a semelhança do céu. Eu li aquela frase daquela capa daquele livro, achei bonito, é verdade. Vivamos na terra. Entrar em sintonia, eu fico impressionado como Abraão falava com Deus, interagia com Deus. Tudo que Deus fazia, Deus alertava Abraão, Deus direcionava a Abraão, ao ponto de Abraão ser chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus. Noé ouvia a voz de Deus, falava com Deus. Todos os grandes homens da Bíblia, a gente fica perguntando: o que é que aconteceu? E que intimidade era aquela que Daniel tinha de orar pelo menos 3 vezes ao dia, assim, buscando a face do Senhor mesmo, derramando, vivendo uma intimidade tão grande que quando ele é jogado na cova dos leões, que ele é lançado lá dentro, a boca dos leões já estava fechada. Nada aconteceu. Como que aqueles 3 jovens que certamente tinham uma vida de oração foi lançado dentro da fornalha? Quem lançou morreu na boca da fornalha. Esse foi lançado lá dentro, não queimou nem nada deles, nem o cabelinho do braço se queimou, e ainda estava lá o 4º homem. Por que estaria alguém tão celestial ali? Provavelmente estaria porque alguém que vivia numa dimensão tão celestial de intimidade. Claro, meu irmão, claro, tem que ter isso na vida. Você sabe que a gente vive muito aquilo que é o formato da vida da gente. Nós não vamos encontrar nada diferente do que temos encontrado no caminho que a gente está andando. Nada. Se eu ando por aqui, eu vou ver sempre essas mesmas coisas aqui. Não tem novidade de vida. Eu posso passar aqui um ano que é isso aqui. O dia em que eu dou um giro na minha vida e quero coisas maiores, coisas extraordinárias da parte de Deus, então eu mudo, eu vou mudando a direção, o curso da minha vida em intimidade com o Senhor. Charles Spurgeon falava que a oração move quem move o mundo. É Deus. A oração move quem move o mundo. Se eu falasse aqui agora, e aqui à frente, irmão, você que durante essa semana tem orado assim, com uma frequência tão maravilhosa, desfrutando de uma comunhão tão íntima e pessoal com Deus, que quando você assusta, você orou meia hora todos os dias. Eu tenho certeza que não ficaria ninguém acertado nesse ponto. Viria todo mundo aqui à frente. A gente suspirar pelo Senhor, desejar a presença dEle mais do que os guardas pelo romper da alva da manhã, dizer: a minha alma suspira por ti, Senhor. A minha alma tem sede de ti. A
gente celebrar aquela vida, mas é uma vida ligada à vida de Cristo, uma vida extraordinária. Algum direcionamento de oração que nós encontramos na pessoa de Cristo. O primeiro dele eu aprendo que a gente nunca deve tomar decisões antes de orar, seja da mais simples ou da mais complexa da vida da gente. Jesus foi exemplo disso. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu Jesus ao monte a orar e passou a noite em oração. Passou a noite em oração. E você sabe o que aconteceu depois que ele desceu de lá? Ele chamou todos os seus discípulos e ali ele separou 12. Ele orou a noite toda, praticamente, para escolher 12 homens. Eu e você certamente dizem: Senhor, você não precisa de orar para isso. O Senhor conhece o coração do homem. O Senhor sabe tudo, tudo. Mas Jesus é o nosso exemplo, 100%, para que a gente inspire nele, né? Pegando as palavras de Paulo: seja meu imitador como eu sou de Cristo, né? Como eu sou de Cristo. Imitar Cristo nas suas ações, no seu modelo. Em primeiro lugar, ore antes de tomar decisões. Tem muita gente que tomou decisão e ora para que Deus ajuste as decisões que ele tomou, para que Deus estenda as mãos na decisão que ele tomou, para que Deus dê um fim bom à decisão que ele tomou. É o inverso. Não, você não pode fazer isso, você está na contramão. Primeiro você ora. Nós oramos e pedimos direcionamento a Deus. A gente fala com o Senhor: Senhor, o Senhor está nesse negócio, nós podemos ir adiante, é do Senhor, a mão do Senhor vai estar conosco, igual para ir para a guerra. Quantas vezes o próprio Davi orava e falava: Senhor, o Senhor está conosco nessa peleja? Quando Deus usava o profeta e falava: vai, ele ia. Se Deus falasse: não vai, ele não ia. Quando Deus falava: vai, ele ia, a vitória estava garantida, para a glória de Deus. Nós precisamos, irmão, cada dia mais nortear a nossa vida nos nortes do Senhor. Nós precisamos ter uma visão e enxergar pela ótica de Deus. Que caminho Deus está apontando para você? Qual é a melhor direção a seguir? Agora é hora de dar um salto a mais? Ou é hora de ficar quieto? Ou é hora de recuar um pouquinho para pegar um impulso e dar um salto maior? Qual é o melhor momento? Na nossa vida espiritual, meu querido irmão, nós precisamos orar e pedir a Deus que ilumine, direcione os nossos passos, direcione a nossa vida cada vez mais no centro da vontade dele. Em segundo lugar, não leve a sua agenda cheia para Deus de alguma forma fazer arranjos na sua agenda. Antes de você montar qualquer agenda para a sua vida, saiba primeiro qual é a agenda de Deus para você. Qual é a agenda de Deus para a sua vida? Meu irmão, quarto que eu vou dizer: desde novo convertido, eu sempre orava e carrego isso no meu coração. Eu sempre orava e carrego no meu coração: Senhor, eu não quero dar um passo se o Senhor não estiver comigo. Fazei como a própria Escritura diz: se o Senhor não estiver conosco, nós não arredaremos assim. Eu vou enviar meu anjo, mas não quero ser. Não quero ser. O Senhor comigo. Eu sempre pedi a Deus, peço e vou pedir enquanto me vê, que ilumine e direcione tudo na minha vida. Porque
Nós não queremos que os nossos olhos andem em trevas, ou seja, que a gente não consiga enxergar algum horizonte na nossa vida. Não, nós queremos que os nossos olhos tenham luz, a luz do Senhor. Na agenda, olha, às vezes a gente na agenda tão lotada, não tem um dos motivos que a gente fala que a gente ora pouco. Às vezes, que a gente quase não ora, é porque a gente diz que a gente está com a agenda cheia, mas com a vida às vezes está vazia. Não é verdade, irmão? Às vezes a gente diz que a gente não tem tempo para orar. Muitas pessoas, meu querido irmão, hoje no nosso tempo, sabe, não tem 2 minutos de palavras com Deus, não consegue, não passam de 2 minutos. Eles começam a falar, daqui a pouco não tem nada mais a falar. Não tem, encerrou o assunto. E esses 2 minutos ainda foi de oração que está decorada na cabeça. Fala aquela oração decorada e nada mais do que isso. Isso não é relacionamento. Isso não é. Muitos de nós temos desculpa que as nossas agendas estão cheias, muito cheias. Lucas 5,15 diz assim: Jesus ali, as pessoas correndo para próximo dele, um alvoroço tremendo, ele curando muita gente, fazendo maravilhas, assim, não dando conta de tanta gente que o procurava, que queria estar perto dele, que queria ouvir sua palavra, ser curado por ele. Lá diz assim: porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, lotada, agenda cheia, e para ser por ele curada das enfermidades. E para ser por ele curado das enfermidades. Aí o versículo 16 vai dizer assim para nós, em Lucas 5, versículo 16, vai dizer para a gente assim: olha, porém ele, esses porém é maravilhoso. Você está acompanhando aí, irmão? Lucas 5, 16? Lucas 5, 5. Tá bom, pode deixar aí. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Ele orava porque ele estava com o tempo vago. Eu vou orar, não estou fazendo nada mesmo. Vou orar, estou com um tempinho aqui, então eu vou orar. Não, o texto vai dizer para a gente: a sua fama se propagava ainda mais, ajuntava-se muita gente para ouvir e para por ele ser curado das enfermidades. Você é Bíblia, você sabe, a multidão aglomerava, apertava ele, muita gente ao mesmo tempo querendo falar com ele, ele assim. Aí sabe o que ele fazia? Saía às vezes daquele tumulto, e o versículo 16 vai dizer: porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus. Aí eu pergunto: Jesus cultivava uma vida de oração, uma vida de oração assim, contínua, uma vida de oração bem proposital, com muito propósito. Então por que nós, servas dele, não fazemos o mesmo? Muitas vezes não fazemos. Meu irmão, minha irmã, falta de oração é sinônimo de frieza espiritual. Quem entende assim, levante a mão. Falta de oração é sinônimo de frieza espiritual. Nós estamos vivendo muito no automático, meu querido, muito no automático, muito naquilo que é o dia a dia. Nós estamos com a cabeça cheia de muitas coisas e muitas vezes vazia da presença de Deus. A gente fala que não tem tempo, está corrido, o dia começa e logo termina, e a gente não dá. Meu irmão, preste atenção. Se Jesus te convidasse para passar um dia inteiro com ele, falando com ele, você toparia? Quem toparia, levanta a mão. Se Jesus falasse assim com você: vem para cá, eu vou te arrebatar daqui, vou te levar para um lugar só nós dois, você vai falar comigo o dia todo. Quem toparia? Então por que você não fala comigo 10 minutos por dia? Se você topa falar o dia todo, por que não fala 10 minutos por dia? Quem está entendendo, diga amém. Todos os homens da Bíblia foram marcados por oração. Você lê lá Neemias, ele pede a Deus para acudir, Senhor.
este teu servo que está orando aqui e que clama ao Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. Lê lá no Neemias para você ver. De dia e de noite. Ele pedia perdão pelos pecados, até que ele imaginava que podia ter, pedia perdão por ele, pedia perdão pela nação de Israel, clamava a Deus, orava a Deus. Você acha que Esther vai fazer o jejum daquele sem orar? A oração é fundamental. Quando eu e você perdemos, meu irmão, o prazer disso aqui, você pode saber, a gente está mal. Quando a gente perde o prazer de buscar a face do Senhor, de derramar diante dele, da nossa alma suspirar por ele, da gente ter prazer na presença dele, de abraçá-lo, de sentir, de ser tocado, movido por ele. Quando a gente, meu irmão, perde esse prazer e acha que tudo é normal, que é uma normalidade, que a vida está de bom tamanho desse jeito, você pode observar, espiritualmente a gente está mal, porque a gente não é o que fala, a gente é a realidade que vive, e a realidade mora aqui dentro, eu posso parecer e não ser, eu posso falar e não ter nada a ver, que na prática de vida não ser nada daquilo que eu estou falando. Quem entende, diga amém. Saulo, o grande Saulo, Paulo, quando ele vai lá, que ele conta para o Senhor no caminho de Damasco, Ananias, Deus fala para que ele fica sem enxergar ali, depois ele vai lá, ele fica hospedado, e Deus manda Ananias ir lá, Deus fala com Ananias e fala, vai lá, ele fala para o Saulo lá, ele está orando e ele está sabendo que vai entrar um homem lá chamado Ananias. Vai lá, orar por ele. Pedro e João na prisão cantavam hinos, oravam, buscavam a face do Senhor, treina aquele negócio todo. Você já viu muitas vezes na sua vida coisa que se você não tivesse orado não tinha acontecido? A porta não tinha sido aberta, Deus não tinha te iluminado, te direcionado, você teria seguido um caminho que você considerava ser o caminho mais normal. Você já parou para pensar nisso? Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das enfermidades. Muita gente, muita coisa, a agenda lotada. Aí ele vai, ele, porém, se retirava para os lugares desertos e ali orava. Deixa eu falar para você que está aqui. Entre as coisas que nos levam a uma comunhão íntima com Deus está a oração. Passe a orar. Não deixe o inimigo roubar suas forças, roubar seu vigor espiritual, porque quem ora é fervoroso espiritualmente, igreja. Quem ora, meu querido irmão, vai preservar uma vida cheia do Espírito Santo. Quem não ora vai trabalhar no campo natural, vai falar coisa que não deve, vai fazer coisa que não deve, vai viver do jeito que não deve, vai se conformar com tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que não convém, vai viver no campo natural e não vai desfrutar de uma vida espiritual. Diante de diversos alvoroços, com a agenda lotada, Jesus ainda assim priorizava a vida de oração. E você prioriza? Você prioriza? Seja sincero, prioriza. Todos os dias você tem um encontro com Deus de joelhos, de pé, andando pelo caminho, em casa. Você e Jesus são assim, ligados. É quem que está ligado na videira verdadeira que produz muitos frutos. Jesus disse assim: sabe por que a primeira igreja presbiteriana era uma lata de patinha? Sem mim, nada vocês podem fazer.
há em nós é a vida de Cristo Jesus, que foi gerada em nós. Quando Ele pegou a gente como científico da igreja, morto em nossos delitos e pecados, Ele foi e tirou da vida dele, nos deu e nos vivificou. Nos vivificou cada um de nós, para que nós pudéssemos viver uma vida seguindo a vida dele. Seguindo um pouco mais adiante, já quase terminando essa mensagem, o modelo de Jesus para nós é o modelo que mantém foco na oração. Para ele, orar não era algo opcional. É tão bom quando a gente tem sede por orar. Um dia eu estava andando aqui uma rua dessa no Bom Jardim, estava ouvindo uma moça falar assim: eu tenho paixão por orar. Eu amo orar. Eu estava vindo um pouco mais atrás, ouvindo, meu coração alegrou tanto, pensei, meu Deus, o que é isso que essa menina está falando? Ela que eu amo, mas eu tenho paixão por orar. Tem gente que fala assim: ah, mas orar é um dom. Dom? Dom? Orar é uma prática de vida para quem conhece Jesus. Senhor, me dê o dom de orar. Mas você sabe o quê? Você está caçando o dom de orar? Vai orar! Amém? Vai orar! Vamos orar! Vamos orar! Fala para quem está ao seu lado assim: que bom que você ora bastante, irmão. Olha que legal! Está vendo? Pelo sorriso do irmão que está ao seu lado, você pensou assim: esse aí ora bem. Esse aí ora, mas ora mesmo. Ele mantinha o foco. Para ele orar era algo opcional, prioridade. E nós estamos falando, eu escolhi o nosso Senhor Jesus Cristo para ser o modelo aqui dessa pregação. Claro, nossas pregações são todas cristocêntricas, né? Todas, nenhuma delas, que tira Jesus do centro. Mas essa aqui eu peguei praticamente só pessoa dele para falar. Porque não há exemplo maior do que ele. Ele mantinha o foco. Ele foi lá, curou a sogra de Pedro. Jesus é bom mesmo. Amém? Foi lá e curou a sogra de Pedro. Maravilha. Depois da sogra dele boa, né, ela levantou e serviu eles ainda. Sogra é gente boa, né? Glória a Deus. Curou a sogra de Pedro e muitos outros. E aí, sabe o que aconteceu? Muita gente ali, é como se ele dissesse: você curou a sogra de Pedro, ele é maravilhoso, mas vai curar nós também. Ele vai curar todos nós aqui, vamos vir todo mundo. E ele curou muita gente, ele fez muitas maravilhas naquele lugar, né? E Marcos capítulo 1:35 vai dizer assim: e levantando-se de manhã, muito cedo, né, Juliano? Você já levantou de madrugada com coragem? Você respondeu. Muito cedo, estando ainda escuro. Olha o que esse texto diz para nós. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Amém? Orava. Oração para Jesus era o quê? Prioridade. Oração para Jesus era? E oração para nós também é? Prioridade. Curou a sogra de Pedro, curou um monte de gente ali. E quando foi de manhã muito cedo, estando ainda escuro, versículo 30, mas o 35 vai dizer isso para a gente, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Não pouco, mas muito. Prioridade. Você já observou que o que é prioridade para você, você não deixa de mão, você não deixa de lado? Não deixa. Se você trabalha numa empresa e você tem que chegar lá às 7 horas da manhã,
deu 6h40, você já está lá. Para 7 horas você vai ter serviço. Não é assim? Se você tem um compromisso, você vai pegar um voo lá em Belo Horizonte, lá em Confins, seu voo está marcado para 18 horas. Quem é? Você não chega lá 18 horas. Quando for ali 16 horas, você já está lá. 2 horas antes do voo, você já está lá. Prioridade para você. Você não quer perder aquele voo de jeito nenhum. Quando você quer fazer um curso, ele pode ser cansativo, desgastante e tudo, mas você insiste e vai até o final. Não é? Aí Yasmin dá no dedo de prosa lá, tem o desafio, tem tudo, mas ela está firme. Ela ajuda todo mundo lá. Prioridade. Prioridade. Eu desconheço, eu acho que a Grace também desconhece uma prioridade maior que não seja Jesus. Eu desconheço, irmão. Você conhece? Eu não conheço alguém que seja mais prioridade do que ele. De pela manhã a gente já começar celebrando e falando com ele. Eu já abro os meus olhos pela manhã e digo: graças a Deus, glórias ao Senhor Jesus. O Senhor me deu uma noite de sono maravilhosa e os meus olhos podem ser abertos e contemplar a luz do dia. É sinal de que a bondade e a misericórdia do Senhor se renovaram na minha vida. O meu coração continua aqui firme, batendo, funciona tudo no meu corpo. É o Senhor que tem me sustentado. Graças a Ele, vai comer, glória a Deus. Esse é o pão de cada dia que o Senhor tem colocado na nossa mesa. É bondade dele, é graça, é benignidade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Você olha para sua esposa, para os seus filhos e diz: esta é a família que o Senhor me deu. Bendito é o Senhor, glória a Deus por isso. Seu filho está lá na cama dormindo, sua filha, você levanta às vezes de madrugada, vai lá, coloca a mão sobre eles e diz: a bênção do Senhor está sobre você, meu filho. Você é bênção de Deus, você é um instrumento poderosíssimo na mão de Deus. O Senhor é com você. Senhor, abençoa meu filho, cuida do meu filho, cuida da minha filha, cuida da minha esposa. E você vai orando, irmão. Se você ficar atento, você começa a orar aqui, e na hora que você assiste, você orou 1, 2 horas. Quem entende, diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Ele mantinha o foco. Você sabe que teve avivalistas tremendo, Marcos Spurgeon e outros mais. Alguns chegaram a orar 8 horas. Tem relato de alguns deles que eles começavam a orar e quando eles se davam por conta, o dia já tinha amanhecido. Orando. Quer conhecer o fervor espiritual de um homem e de uma mulher? É só observar a vida de oração. Só observar a vida de oração. Hoje eu estou falando sobre oração, e não é vigilância, é uma série de outras coisas. Mas a vida de oração diz muito sobre a nossa ligação com Deus. Qual é o nosso nível de relacionamento? Quem entende, diga amém. 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 Você consegue ficar 2 horas vendo um vídeo no YouTube? 2 horas navegando em alguma rede social? Consegue? TikTok? Alguma outra aí? Por quê? Porque você consegue 2 horas ali, 3 horas. Quando você vê, as horas avançaram. O prazer começa. O prazer está correndo muito por aí. E por alguns outros lugares. Eu penso que nós devemos voltar o nosso prazer para o lugar certo, que é a presença do Senhor. Querido, né? O meu lugar é no Senhor. Amém? Acho que é isso mesmo, né? Eu quero o Senhor, alguma coisa assim que tem. Fechando aqui. Jesus orou, querido,
antes dessa mensagem. Jesus orou pelo presente, que eram os seus discípulos que estavam ali. E Jesus orou pelos discípulos de todos os tempos, nos dando o exemplo que a nossa oração, ela pode ter um alcance incrível, para além daquilo que nós imaginamos. Você sabe que dependendo da forma como você ora pelo seu filho, ou por alguém da sua casa, ou pela sua vida, vai representar o que vai ser os próximos anos de você. O que vai ser? O que seria de Jabes se ele não tivesse feito aquela oração? O que seria de Jabes se ele não tivesse feito aquela oração? Jesus orou por seus discípulos e por todos que deveriam de crer. Jesus orou para o futuro de sua igreja. João 17:20. Ele disse: eu não oro ou rogo somente por estes que estão aqui, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. É como se Jesus tivesse visto vocês que receberam o convite que era aqui nessa noite, há mais de 2000 anos atrás, e tivesse falado assim: eu oro por eles. Eu oro por todos que estão ali naquela primeira igreja presbiteriana Calvário. Eu oro por todos eles, porque eles hão de crer por sua palavra. A oração de Jesus não ficou só aqui: Senhor, eu oro pelos irmãos que estão aqui dentro do templo. Senhor, eu oro por essa geração, eu oro pela próxima geração, eu oro pela outra geração que vai vir. Eu oro, Senhor, Padre, que as gerações, elas se curvem diante de Ti, elas se rendam a Ti como o único e suficiente Salvador e adorem ao Senhor com todo o coração. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua seja de qualquer tempo. Fechando aqui essa palavra, tem oração que é de intercessão. Você intercede por alguém e você sabe, você é testemunha disso. Eu sei que você é também. De tanta gente que a gente já orou e Deus operou o milagre. Deus operou o livramento. Você intercede quando você vai sair de casa e vai fazer uma viagem, não vai? Você chegou seguro lá, não chegou? Mas não sabe você que Deus pode ter te livrado de acidentes terríveis nesse ano. Deus não fica falando com a gente tudo que Ele faz. Ele não precisa dar relatório para a gente todo dia do que Ele está fazendo. Mas Deus já fez tanta coisa na sua vida que você nem imagina que Ele fez, e Ele já fez. Ele nos curou, eu tenho certeza disso, de enfermidade que a gente nem soube que tinha. E Ele curou. Ele operou maravilha, Ele operou o livramento. A gente fez uma oração de intercessão, oração de libertação, não é? Para Jesus libertar. Como muitas pessoas chegou perto dele, dobrou o joelho e falou: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me tornar limpo, me libertar desse negócio, libertar dessa lepra terrível. Ele disse: eu quero, seja limpo, seja limpo. Oração de libertação, de cura, de milagres. Amém? Orações de prosperidade, de provisão. Jacó passando, quando ele foi fugindo do seu irmão Saul, com pouquíssimas coisas, pão, um pouquinho de água, não muito mais coisa do que isso. Ele para num determinado lugar, ele disse: se o Senhor for comigo, o Senhor me dê água para beber, me dê pão para comer, me levar em paz, e o Senhor me trazendo em paz a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus. E ele chegou a dizer: de tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Ele foi em paz, ele não só voltou com o que foi, mas o texto diz que ele voltou com uma fazenda enorme, que quando ele avistou o irmão dele, Saul, ele dividiu a fazenda em duas, com medo do irmão dele, em duas partes. Neemias orou e disse assim: quer saber? O Deus dos céus é o que vai nos fazer prosperar. Nós vamos levantar, nós vamos edificar. E ele falou para Gese, Sambalate, Tobias, falou para eles: olha, vocês não vão ter parte, não vão ter herança, nem demora nesse negócio, mas Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar. Quem sabe que Deus honra, levante a mão.
Coloque-se de pé e dá para a glória. Ore profetizando sobre a sua casa, a sua família, sobre o seu negócio, o seu empreendimento, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, a sua vida como um todo. Ore, igreja. Deus é aquele que estende as mãos, viu? Ele estende as mãos e ele muda quadro, ele muda a situação. Eu já tive muitas experiências e você teve também, de orar, né? Minha mãe, já aconteceu, minha mãe faleceu há uns 2 anos atrás, mas ela teve internada, teve morta. O padre chegou lá, jogou a água nela, encomendou a alma dela e mandou descer o corpo no necrotério. Enquanto estava para descer o corpo no necrotério, eu estava orando em casa. Sabe o que aconteceu? Jesus ressuscitou ela. Depois disso, ela viveu ainda, meu irmão, mais de 40 anos. Depois desse episódio, mais de 40 anos. Deus faz, creia, amém? Não pare de crer, creia. Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus muda o quadro. Ele faz maravilhas. Não importa, meu irmão, qual seja a situação, coloque diante de Deus, faça como a Escritura diz, fazei conhecido diante dele todas as vossas necessidades, porque ele tem cuidado de vós. Faça conhecido, lance diante dele, derrame diante dele. Jesus pode mudar uma causa, meu irmão, que você está precisando tanto, irmão e irmã, que quem sabe já tem muito tempo que você precisa que ela mude, e ele pode mudar hoje. Ele ensinou sobre aquela viúva que o juiz não fazia justiça à causa dela, e ela ia lá, faz justiça à minha causa, faz justiça à minha causa. Faz justiça à minha causa. O juiz falou assim: se eu não fazer justiça, essa mulher não vai me deixar em paz, não. Eu vou ter que fazer logo, vou liberar uma causa a favor dessa mulher aqui para ela parar de me incomodar. Jesus estava dizendo assim: vocês devem fazer a mesma coisa. Ore. Na carta aos Tessalonicenses, o que Paulo diz? Que a gente leu aqui o versículo: orai sem cessar. Faça da sua vida uma vida de oração. Vença o desafio. Talvez os convertidos e abrir boca, uma canseira. Insista. Faça orar. Faça um compromisso entre você e Deus. E diga assim: todos os dias, por vários momentos do dia, eu vou orar. Vou me manter em espírito de oração ligado no Senhor. E vou orar. Vou buscar a face do Senhor. Vou derramar diante dele. Tem muita coisa agarrada na vida de muita gente porque a pessoa não ora. Não ora mesmo. E alguns oram até errado. Pede, não recebe porque pede mal. Tem que pedir certo. Orar mesmo. Depois dessa palavra tão simples como foi, eu tenho certeza que muita gente aqui vai se dedicar à oração. Amém. Vamos orar então? Amém. Feche seus olhos. A primeira oração eu te convido a fazer é: Senhor, eu quero orar mais. Eu quero, na graça bendita do Senhor, ser um homem. Você, irmã, vai dizer: quero ser uma mulher de oração. Eu não quero que a oração seja um fato isolado, esporádico no meu. Eu quero orar mesmo. Eu gostaria que você agora, nesse momento, começasse a orar e começasse a falar com o Senhor primeiro. Comece a trabalhar esse caminho da oração. Diga para Ele: meu Senhor, eu quero derramar o meu coração diante de Ti, e eu começo por agora. Derramar todo o meu ser diante de Ti, prostrar nos Teus pés, me render a beleza e a grandeza da Sua santidade. Dizer para o Senhor que só o Senhor é santo, e o Senhor é santo, 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 eternamente santo. Senhor, eu quero que o Senhor cobre a minha casa, cobre a minha família com a Tua graça. Vamos orar? Pode começar a orar, já pode orar. Senhor, cubra a nossa casa com a Tua graça. Cubra a nossa família. Nossos filhos, a gente já sabe.
E a gente tem certeza disso e confirma isso o tempo todo. Nossos filhos são herança do Senhor. São herança do Senhor. O nosso lar te pertence e é exclusivamente para a glória do Deus Santo. Você está orando, irmão? Ore em nome de Jesus. Nosso lar é teu, Senhor. Nosso lar é teu para a glória do teu nome. Senhor, tire de mim, tire de nós todo esfriamento espiritual. Todo esfriamento espiritual. Tudo aquilo, Senhor, que de alguma forma está roubando o nosso coração, está tirando de nós, está tirando o tempo que nós podemos dedicar ao Senhor, derramar diante do Senhor. Nós não queremos, Senhor, que tais coisas ganhem tanto lugar na nossa vida. Pai, nós queremos ter o prazer no Senhor. No Senhor. Queremos dar bravas de glória e celebrar ao Senhor com júbilo. Derramar a nossa alma diante de Ti, prostrar aos Teus pés, dar graças ao Senhor e derramar diante de Ti todo o nosso ser. Nós não queremos, Senhor, fazer das nossas orações oração decorada, repetida, oração, Senhor, que é só para cobrir um espaço. Não, nós queremos rasgar o nosso coração, como diz a Tua palavra, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Somos povo do Senhor. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aleluia, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, aleluia, eu ouvirei a sua oração, sararei a sua terra. Senhor, o Senhor agora está olhando cada um que está aqui dentro dessa igreja. Nós falamos aqui, Senhor, que se fosse para nós passarmos um dia inteiro conversando com o Senhor, a gente ia topar, a gente ia querer. Então, se nós queremos passar o dia todo conversando com o Senhor, então nós já temos que ter o hábito de conversar com o Senhor diariamente, todo dia, por vários momentos do dia, separar tempo para a oração. O Senhor Jesus, o Senhor nos ensinou pelo seu exemplo, o Senhor se retirava sós para orar, o Senhor orou nos momentos da sua vida para escolher os seus discípulos, o Senhor orou pelos seus discípulos para que eles fossem um como o Senhor e o Pai é um. Lá no Getsêmani o Senhor orou, e orou madrugada dentro do Getsêmani. Ali na cruz do Calvário o Senhor orou e pediu perdão para aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. O Senhor era de oração contínua. Nós também, Senhor Jesus, queremos derramar o nosso coração em oração diante de Ti, Senhor, em comunhão com o Senhor, a nossa vida aliançada totalmente diante de Ti, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Quem crê, diga amém. Pode acertar, por gentileza. Irmão, faça isso durante essa semana, não só durante essa semana, mas durante os longos anos de vida que Deus vai te dar e vai nos dar. Cultive uma vida de oração. Não é orar como os fariseus, como o João trouxe aqui hoje de manhã, né? Ministração poderosa, maravilhosa que ele trouxe aqui de manhã, na parte da manhã, né? Não como os fariseus, não, mas como alguém que consegue fechar a porta sobre si, orar em secreto. E o Pai que vem em secreto recompensa publicamente. Amém? Derramar diante dele. Ora, irmão. Servo de Deus que não ora é igual um carro sem combustível. Só tem o carro, mas não dá. Não vai. Entendeu? Não dá. É um rio sem peixe. Horrível. Ore durante vários momentos da sua vida. Não é só porque você ouviu essa palavra, mas é porque você conhece Jesus. Amém? Senão vai ser como alguém te apresentou um dia. Aí anos depois você encontra com essa pessoa. E aí você já não tem contato nenhum com essa pessoa, não sabe nada.
teve relacionamento com ele. Tem muita gente que está assim com Jesus, conheceu Jesus um dia, mas não andou na vida com ele. Até hoje não sabe nada sobre ele, não vive nada com ele, não tem intimidade nenhuma com ele. Só sabe que ele deu a vida na cruz do Calvário, ele é o Salvador, e ainda diz Jesus é meu Salvador. Mas não anda com ele. Não caminha com ele. Quem entende, diga amém. Amém. Deus abençoe a todos. Quem está na bênção? Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluias. Glórias a Deus, né? Estamos aqui na casa do Senhor. Amém? Vamos fazer a nossa oração final e vamos retornar para os nossos lares, com certeza, com as poderosas mãos do Senhor sobre cada um de nós. Fechamos os nossos olhos. Soberano Deus, eterno e verdadeiro Pai, Senhor, obrigado por mais esse privilégio de estar na tua casa. Obrigado pelo privilégio de adorar o Senhor. Obrigado pela tua santa palavra, e que possamos, Pai, não somente ouvir esta palavra do Senhor, mas que possamos aprender, guardar, e não somente guardá-la nos nossos corações, que possamos viver os nossos dia a dia. Ó Pai, agora nós vamos estar retornando para os nossos lares, e que o Senhor nos leve debaixo da tua proteção e nos conceda, Senhor, uma semana de bênção, uma semana de vitória, e que o Senhor permaneça não somente hoje, mas também durante a semana, e que o Senhor venha estender essas bênçãos também a todos os nossos familiares que aqui estão representados nesta noite. Nós te agradecemos, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a igreja coloca as tuas mãos à frente do teu povo, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com o teu povo, hoje e para sempre. E todos digam amém, amém.